Sejam bem-vindos ao canal, pessoal. Vamos de política? Acompanhe comigo mais um vídeo aí. Vamos lá, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi destaque mais uma vez na imprensa internacional. Ele, que nesse caso do Economist, onde ele teve uma reportagem de grande destaque sobre ele é tratado como um personagem de alto significado, porém com uns poderes abusivos. No caso mais recente, Moraes criou uma crise diplomática com a Espanha, depois que a Espanha negou a extradição de um blogueiro bolsonarista. Reportagem de Luciana Amaral. Alexandre de Moraes suspendeu o processo de extradição solicitada pelo governo da Espanha do cidadão búlgaro Vasil Vasilev, preso por tráfico de drogas. Além disso, converteu a prisão preventiva em domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica. Moraes alegou o princípio da reciprocidade. Na última segunda-feira, a Justiça da Espanha rejeitou a extradição do blogueiro Osvaldo Eustáquio, alegando motivação política para o pedido do governo brasileiro. O ambiente de decisões do Supremo perante grupos ligados a Jair Bolsonaro também foi considerado pelos espanhóis. Decisões como essa se somam a outras recentes tomadas por Moraes, que tem chamado a atenção da imprensa internacional. Nesta semana, a revista britânica The Economist publicou 2 textos com críticas ao Supremo e especialmente a Moraes. Uma das reportagens diz que a democracia no Brasil vem sofrendo diante do que chama de políticos podres, corruptos. Mas também endereça o que enxerga como outro problema: juízes com excesso de poder. Intitulada Suprema Corte do Brasil sob julgamento, a matéria avalia que ninguém personifica melhor a situação do que Alexandre de Moraes. Seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser reduzido. A Economist considera haver um componente pessoal para o que chama de campanha de Moraes. Ele recebe constantes ameaças de morte. Essas ameaças parecem revigorá-lo e conferiram às suas decisões um tom absolutista, diz um trecho. A revista The New Yorker publicou na semana passada uma longa reportagem dizendo que, às vezes, as investigações de Moraes forçaram os limites, como quando ele mandou bloquear contas de redes sociais sem maiores explicações às plataformas. Recentemente, o jornal The New York Times destacou o julgamento de Bolsonaro no Supremo, chamando atenção para o fato de que Moraes é o relator e, ao mesmo tempo, um dos alvos do plano de assassinatos revelado na investigação do golpe. Oscar Vilhena, independentemente do mérito, nós vamos entrar no mérito de algumas decisões do Alexandre de Moraes, particularmente essa questão com a Espanha. Independentemente disso, é curioso notar como aquilo que para nós é normal, que é uma figura do Supremo atingir essa projeção de mídia, essa projeção de celebridade, eu estou dizendo isso sem uma conotação negativa, é uma descrição. Para a imprensa internacional é estranhíssimo. A gente vê órgãos tradicionais, para eles essa condição de celebridade é uma coisa estranha. Oscar? Não, sem dúvida nenhuma. O judiciário ao redor do mundo, mesmo em países democráticos, a Inglaterra é um exemplo muito peculiar disso, é composto por autoridades que buscam preservar a máxima discrição, né? A justiça inglesa é bastante discreta, os juízes não falam em público a não ser dentro dos processos, as decisões não são, os processos de deliberação não são televisionados, então é uma realidade bastante distinta da brasileira, né? O Brasil talvez seja o único país, assim como o México, que tem as sessões da sua Suprema Corte televisionadas, então dá uma conotação muito distinta ao Tribunal Brasileiro. Além do mais, a Suprema Corte brasileira tem mais poderes do que as cortes de grande parte das democracias ao redor do mundo. Ela é uma corte constitucional, é um tribunal de recursos e ela é uma justiça de primeiro grau para políticos, o que atrai a ela uma enorme visibilidade. Então, acho que, em primeiro lugar, há um estranhamento em relação ao papel da Suprema Corte brasileira, mas há também, eu acho que, uma legítima preocupação em relação ao comportamento dos ministros que compõem essa corte. Legítima preocupação, Caio.
William, em relação ao comportamento dos... sim, e interessante que na reportagem da Economist, a linha fina, né, que a gente chama o subtítulo, coloca ali o juiz estrela, né, que é o que o Alexandre acabou virando. Além dessas questões que o professor coloca, o Supremo entrou tanto na vida política que eu tenho a percepção que eles têm os bônus da vida política, de tomar decisões, de interferir na vida política como os políticos interferem, mas eles não têm o ônus da vida política, que é disputar a eleição, né? Dar a cara na rua. E isso piorou agora, porque agora os ministros do Supremo também andam de FAB, né? Após uma decisão do governo Lula, que para mim é mais uma simbologia do que eu considero, e falo bastante isso aqui, uma aliança política do Supremo com o Palácio do Planalto, com o governo Lula. Então eles ficam com a parte boa, né, de mandar e acontecer, e fazer acontecer, interferir, mas a parte ruim, que é ter que mudar e ter que reconhecer erros e ter que se ajustar ao interesse da população, porque os governos todos e os políticos todos que têm esse teste da urna a cada 2 anos trabalham com pesquisas, leem as pesquisas. E hoje a questão do Supremo é que eles não conseguem viajar num avião comercial. Tanto que o Lula deu um avião da FAB para eles poderem viajar. Tem uma situação difícil e complicada. E ao mesmo tempo eu vejo também que, embora numa situação como essa da Espanha, haja críticas internas, na hora do vamos ver, eles não se mexem. Porque na hora do vamos ver, de, por exemplo, decidir que é o plenário do Supremo que tem que votar a condenação, o julgamento do Bolsonaro, eles votam fechado. Mencionado pelo Economist hoje também. Isso, exatamente. Quando é para tomar uma decisão, falar, poxa, aqui a gente está errando, eles se fecham. Porque o poder é tão grande e o poder é bom para quem o exerce, no caso eles, sem capacidade recursal, seja pelo voto como pelos políticos, seja para cima na nossa hierarquia política, que não tem recurso, acima do Supremo não tem nada. E aí que se avizinha o grande perigo. Para mim só vai dar problema se tiver uma maioria no Supremo capaz de empichar ministro do Supremo. Aí sim, talvez... Supremo, quer dizer, no Senado. No Senado, perdão, isso. Jussara. Olha, concordo com o Caio em relação às críticas. Esse caso envolvendo a Espanha é um caso que a gente vê o desconforto, mas há também uma dificuldade em verbalizar qualquer crítica a Alexandre de Moraes. Supremo. Você vê desconforto dentro do Supremo? Dentro do Supremo e dentro do governo também, trago até dentro da área diplomática, porque muitos veem uma invasão. Ele pediu explicações para a embaixadora da Espanha no Brasil, que isso é uma delegação, uma prerrogativa da diplomacia brasileira. Então, vem ele ultrapassando um limite razoável, mas, como disse o Caio, citando justamente todos esses julgamentos que ainda estão por vir, tudo isso a gente vê as críticas muito contidas. Tem dentro do Supremo Tribunal Federal, há um ensaio de alguma discordância, mas para fora há muito uma coesão, fazem questão ainda de mostrar essa coesão. Eu não sei até quando. Oscar Vilhena, vamos ao mérito dessa questão da Espanha. O nosso juiz do Supremo pede a extradição de alguém que ele julga que tem que vir para cá por crimes que ele o acusa. Um órgão colegiado na Espanha, o mais alto, delibera que não, que o entendimento na Espanha do que seja o crime alegado por Alexandre de Moraes não é o mesmo e nega a extradição. Nesse momento, Alexandre de Moraes pune a corte espanhola, negando a extradição de alguém aqui acusado por ela de um crime completamente diferente, muito fácil de ser tipificado. O que o Alexandre de Moraes fez? Olha, a decisão dele, ele alega que não há reciprocidade entre o caso, a Espanha e o Brasil. Me parece que é uma afirmação absolutamente equivocada. A reciprocidade se dá no contexto de um acordo entre os dois países, em que os países trocam aquelas pessoas que foram submetidas a um processo de extradição e cada corte no seu país aceita, caso a caso. Ou seja, a Espanha tem extraditado e cumprido o seu acordo com o Brasil, assim como o Brasil com a Espanha. Ora, o fato de que, num caso específico, a Corte espanhola entenda que ali não estão previstos os requisitos, nada impede que a Corte espanhola impeça a extradição. Bom, isso não rompe, portanto, a reciprocidade entre os países.
Caso o ministro Alexandre visse algum problema na extradição daquela pessoa que está sendo requerida pelo governo espanhol, ele informa, então, ao Ministério da Justiça, que informará ao Ministério das Relações Exteriores e levará as preocupações do Supremo ao governo espanhol. Então, me parece que houve aí um atravessar. O ministro Alexandre atravessou, está tomando decisão que são decisões pertinentes ao Poder Executivo que opera a política internacional do país. Então, me parece uma decisão equivocada. Aí a descrição que o Oscar Vilhena acabou de fazer, Caio, ela é exatamente a questão dos poderes no Brasil. Sim. Quer dizer, por favor, Oscar, se você estiver em desacordo da maneira como eu resumo o seu pensamento, você me corrija. Mas o que ele está descrevendo é o que a gente chama na linguagem jornalística, extrapolou, pisou feio, passou a fazer o que o executivo teria de fazer, Caio. Exatamente, William. E se fosse uma decisão isolada nesse sentido, tanto do Alexandre quanto de outros ministros do Supremo, vá lá. Mas uma conduta como essa, ela é a regra hoje, ela não é mais a exceção. E a gente pode elencar aqui uma série delas nos últimos 10 anos. Não só o professor Oscar, que foi meu professor, inclusive, de Direito na PUC, de Teoria Geral do Estado, não só ele coloca, mas os juristas todos estão colocando. O que o Alexandre fez é tomar uma decisão que caberia ao presidente Lula. E isso não é à toa, não é uma decisão isolada, não estou falando só do Alexandre, estou falando de outros ministros do Supremo. Mas ela emula uma prática que virou uma regra. A exceção seria o contrário. E isso comprova que os ministros do Supremo e o Supremo se enxergam como um poder político e não topam ceder 1 milímetro desse poder, talvez aqui ou acolá. Haja vista que o debate da anistia não nasce de uma intenção dos bolsonaristas de ter uma punição zero. Nasce de punições do pessoal do 8 de janeiro de 14 e 17 anos, tendo uma pena maior do que assassinos. Jussara, posso pular a sua vez aqui só um segundinho para pedir ao Oscar a seguinte avaliação, Oscar. O papel do Alexandre de Moraes, tal como descrito na revista The New Yorker, que é uma revista importantíssima no panorama da imprensa tradicional americana, sobretudo pela profundidade das reportagens que faz, particularmente quando ela se dedica a biografar um personagem político, que é o que ela fez com Alexandre de Moraes. Se a gente pegar a revista agora, o caso de hoje, da britânica do Economist, é uma publicação planetária lida por elites internacionais com uma preocupação muito grande com vou dizer, rule of law, que é o que deve imperar, o império da lei e por aí vai. Quando ela pega o caso do Alexandre de Moraes, o ponto de destaque é sempre a capacidade que ele tem ou não de enfrentar as big techs, portanto, da regulação das redes sociais. E ele é colocado numa linha, digamos, de frente, sobretudo na Europa, essa é uma questão fundamental, saber como tratar as redes sociais na hora da selvageria da internet e das fake news. Que papel ele está representando aí? Nós vimos as críticas aqui no Brasil, eles são um pouco diferentes. Elas dizem, ele usa o inquérito do fim do mundo, o fake news, como instrumento de perseguição política. Os europeus estão enxergando assim? Ele é uma figura de enorme complexidade, né? Eu, embora partilhe da concepção do Caio, né, é importante a gente notar que a democracia brasileira foi duramente agredida, né, e que as instâncias responsáveis por defendê-la, especialmente a Procuradoria-Geral da República, se omitiu. Né? Então, nós tínhamos uma situação de que ou o Supremo reagia aos ataques, tanto às urnas eletrônicas, quanto ao rule of law, quanto à própria independência dos poderes, ou a democracia brasileira sucumbia. Isso não é trivial. Né? E aí é que surge um protagonismo do Supremo, especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Então, isso é uma coisa que nós não podemos deixar de considerar. Na Alemanha, nas vésperas do nazismo, o tribunal se omitiu, os tribunais se omitiram, assim como na Itália, assim como na Hungria,
assim como na Polônia, né? E nós estamos vendo agora o quanto o presidente Trump ataca o judiciário que está lhe fazendo algum tipo de contraposição. Então, eu acho que nós temos que compreender esse protagonismo do Supremo nesse contexto. E uma das questões é a questão das redes sociais. Nós estamos convivendo com uma democracia onde as organizações que costumeiramente faziam a formação da opinião pública perderam muito impacto. Os partidos políticos, as ONGs, as universidades e mesmo a mídia. E as redes sociais estão ocupando esse espaço não mediado, você chamou muito bem da selvageria das redes sociais. Como se contrapor a isso? Na Europa, nós temos visto o quê? Uma ação muito clara do Parlamento Europeu buscando regulamentar a selvageria nas redes sociais. No Brasil, houve um impedimento quase do Congresso de fazer por força do lobby das grandes plataformas, né? E o Supremo, então, está entrando nisso, porque a questão não está resolvida pelos poderes políticos. Então, isso é, de fato, um papel que o Supremo está entrando e, ao meu ver, está entrando de maneira conturbada. Mas a falha fundamental, neste caso, me parece ser do Congresso. O Congresso não foi capaz de encaminhar uma proposta voltada à contenção da selvageria nas redes sociais, né? Isso não significa que o ministro Alexandre tenha carta branca, o contrário, né? E aí concordo novamente com o Caio. Tem que haver maior colegialidade, tem que se conter ministros que eventualmente estejam agindo de uma maneira, vamos dizer, que exceda o mandato que a Constituição lhe deu. Você ia falar alguma coisa, não? Não, eu concordo assim com tudo, com o professor. É só que o papel que o Supremo exerceu, vamos dizer, contendo, né, o avanço autoritário aqui, ele continuou, né? Ou seja, o avanço autoritário perdeu na eleição, que o candidato de oposição ganhou, e o Supremo continuou nessa toada. Até hoje. Daqui a pouco tem 4 anos que o Lula ganhou e a gente continua nessa. É só essa observação. Eu acho que perdeu, nesse caso, seguindo um pouco o raciocínio do Oscar Vilhena, o Supremo está perdendo a legitimidade da capacidade de regular as redes sociais pelo fato da sua atividade, sua do Supremo, nesse setor, que há uma espécie de consenso social, algo precisa ser feito. Não pode ser o ambiente de selvageria do jeito que está. Mas ele perde a legitimidade de tentar regular esse setor porque o que faz é identificado como parte da luta política. Jussara. Sabe quem está gostando de tudo isso? De toda dessa exposição de Alexandre de Moraes na imprensa internacional? É a direita. Estava conversando mais cedo com integrantes da direita brasileira dizendo o seguinte, olha, tudo que a gente vinha dizendo finalmente começaram a questionar as decisões de Alexandre de Moraes. E dentro do governo já tem uma percepção também de que essas decisões, esse caso, por exemplo, envolvendo a extradição envolvendo a Espanha, pode de fato corroborar a direita. Inclusive, se a Espanha negar mais um pedido aí em relação à extradição do bolsonarista, né, que teve 2 vezes já a extradição negada. Então, isso é uma preocupação que a gente começa a observar no governo federal, no governo Lula, e como o Caio disse aqui mais cedo, deixa uma percepção dessa ligação, né, desse jogo combinado entre governo e Supremo Tribunal Federal. Esse é o maior risco do Supremo, Oscar Vilhena? Não, eu queria só concordar com os dois, quer dizer, eu acho que é a hora do Supremo fazer um freio de arrumação, né? Ele teve um papel fundamental na defesa da democracia, mas é hora de fazer um freio de arrumação. Nós vimos agora essa semana esse embate com a Justiça do Trabalho, né? Que é um embate que foi causado por uma própria confusão criada pelo Supremo Tribunal Federal a não distinguir entre uma terceirização que é absolutamente legítima e prevista em lei e as fraudes veiculadas por intermédio de PJ, né? Veja, e quando a Justiça do Trabalho exerceu a sua função, que é verificar a existência de fraudes, o Supremo busca impor
a sua decisão à Justiça do Trabalho. Então, eu acho que é o momento, Caio, estou de acordo com você, de que o Supremo busque recuperar a sua autoridade. E fazê-lo depende, sobretudo, de demonstrar imparcialidade, objetividade e rigor na construção das suas decisões judiciais. É isso que nós precisamos agora. E isso só vai ser feito com colegialidade e não com protagonismo de um ou outro ministro.